Bom, olá meus amigos do Centro Espírita Santo Agostinho, da cidade de Uberlândia. É com grande alegria que recebi mais um convite para trazer aqui para vocês uma reflexão breve. E eu também vou compartilhar essa mesma reflexão lá no meu canal do YouTube, William Jacob, e cumprimento também o pessoal que vou acompanhar por lá. A mensagem que a gente vai trazer hoje é do capítulo 39 do livro Encontro Marcado. A mensagem foi ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada pelo Chico. Antes da mensagem, eu deixo um convite para quem não leu. É um livro bem interessante, são mensagens curtas, mas muito importantes mesmo para a gente ler, refletir e a partir disso modificar também os nossos hábitos, né? Já que essa é a finalidade, a transformação moral. É a gente tentar vivenciar cada dia um pouco mais essa doutrina que a gente aprendeu aqui a admirar, a amar e também a divulgar, né? Eu falo cada dia um pouco mais porque é impossível a gente simplesmente ler uma mensagem, mesmo que ler um livro, ou até sair da encarnação praticando tudo aquilo que a gente tem aprendido de bom. É um processo gradativo, lento, mas que precisa ser contínuo, né? Se a gente aprender um pouquinho mais, praticar um pouquinho mais, a gente vai desencarnar um pouco melhor. Esse é o nosso desafio, né? Então vamos lá. A mensagem é intitulada Espíritas Iniciantes e começa dizendo assim: assimilaste os princípios espíritas que te aclaram o pensamento, restituindo-te as diretrizes do Cristo com a simplicidade do Evangelho em suas horas primeiras. Não apenas crês, sabes que a imortalidade é a essência da vida. Tranquilizaram-se-te as emoções e sedimentou-se-te a experiência. Converteu-se-te a fé no coração em refúgio de paz inalterável. Bom, aqui eu faço uma pausa, porque até esse momento, o que o Espírito Emmanuel está nos dizendo em relação à nossa assimilação dos princípios espíritas. E aqui um ponto importante que ele traz e que é bom a gente reforçar bastante, onde ele fala que o espírita não apenas crê, ele sabe. Há uma distinção, e Denis chega a nos dizer disso no livro O Problema do Ser e do Destino, onde ele fala assim: não basta crer e saber. E aí ele nos convida o quê? É preciso vivenciar, né, a vossa crença. Então aqui Denis ele distingue, né, a crença do saber, assim como Emmanuel, não apenas crês, ponto final. Sabes que a imortalidade é a essência da vida. Porque uma coisa é eu acreditar, eu creio que a vida continua, eu creio que o espírito é imortal, eu creio que existe algo além da matéria. A gente pode acreditar nisso sem conhecimento, sem saber, sem ter essa crença, sem ter nesta crença um embasamento teórico e até, porque não, científico, já que a prova da imortalidade da alma ela foi dada pelos espíritas e não espíritas que se debruçaram sobre o fenômeno mediúnico. Então, para o espírita que estuda os fenômenos, que estuda toda manifestação mediúnica, manifestação espiritual através de médiuns, isso ultrapassa a linha da crença e vai para a questão do conhecimento. Então a gente conhece. Conhece tudo, William? Bom, pelo menos eu não. A gente está sempre aprendendo. Mas a base, que é a imortalidade da alma, ela se assenta sobre provas e não sobre convicções, não sobre especulações, sobre teorias. Não. Os estudos foram feitos, espíritos se materializaram. Médiuns psicografam idiomas que desconhecem. Às vezes, como uma belíssima mensagem ditada pelo espírito Leon Denis, psicografada pelo médium Divaldo Franco em 2004, lá em Paris, às vezes havia psicografias chamadas psicografias especulares, em que você só consegue ler a mensagem se colocada de frente a um espelho ou contra a luz, porque o espírito escreve de trás para frente. E no caso que eu me refiro aqui agora, a mensagem ditada por Leon Denis,
em francês, um idioma que Divaldo desconhece, né, com perfeição para escrever aquilo que escreveu. Então eu poderia citar vários outros fenômenos. A mediunidade de cura, e tantas outras, né? Voz direta, escrita direta. Você pega um papel, coloca dentro de um cofre, tranca o cofre, aquele papel estava em branco até então. Depois de um tempo você abre o cofre e tem uma mensagem no papel. Quem consegue fazer isso? Se não um espírito que, desvencilhado da matéria, né, manipula ali os fluidos e coloca a mensagem no papel, dentro de um cofre ou em qualquer lugar. Dentro de um livro, você pode pôr uma folha dentro de um livro e depois de um tempo vai lá, tem a mensagem. É claro que esses fenômenos físicos não são mais frequentes como eram naquela época, de Kardec, de Leon Denis e tantos outros. Eles cumpriram um propósito, que era chamar atenção, que era despertar para aquela realidade. Agora também não dá para ficar a vida inteira despertando para coisas que já foram por demais escritas, pensadas, refletidas, né, e estudadas. Então, o ponto até aqui é, o espírita não apenas crê, ele acredita. Aqui tem um não apenas, né? Então a crença faz parte, mas o espírita conhece. Agora, e o que a gente faz com isso, né? Aí vem as orientações de Emmanuel. Não te isoles, porém, daqueles companheiros que estão começando a construção na qual te rejubilas, porque já conquistaste o cais da segurança. É possível enxergues muitos deles nas ondas perigosas das afirmações discutíveis. Não lhes arrases a lavoura do entusiasmo com a cal da reprimenda. Auxilia-os a fazer luz no campo do raciocínio. Então veja que interessante, ele está nos convidando agora, nós que já acreditamos e conhecemos, a amparar aqueles que estão começando. Até porque isso aqui é uma coisa até de retribuir, né? Não é uma obrigação, a gente retribua o que recebeu, mas é uma questão de demonstrar também gratidão. Fala, quando eu comecei, alguém me ajudou. Agora, por que eu não posso ajudar outro a compreender melhor o que eu já compreendi? Então ele fala, auxilia-os a fazer luz no campo do raciocínio. Ouve-lhes a palavra, qualquer que ela seja, com paciência e brandura. Cada inteligência possui determinado caminho para alcançar a verdade, e muitos daqueles que abordam a doutrina renovadora do Espiritismo procedem de trilhas obscuras, como sejam as do preconceito ou da angústia, da enfermidade ou da obsessão, e por isso mesmo reclamam tempo para se desvincularem do temor supersticioso ou dos enganos piedosos em que se lhes encravaram os sentimentos. Não lhes censures a condição transitória, nem lhes adubes os desacertos. Ajuda-os com bondade, repetindo avisos e explicações para que se lhes consolide o discernimento. Então é interessante quando ele fala repetindo avisos, né, e explicações. É quase como uma escola. Na escola, às vezes eu fico vendo, enquanto eu gravo esse estudo aqui, a gente está vivendo a pandemia com aulas online, a minha filha com os professores e tal, eu fico vendo o professor e falo, meu Deus, né? Tem que ter muita paciência. Por isso a gente fala que é um missionário. Vem com a missão de ensinar. Porque às vezes eu tenho que repetir a mesma lição várias e várias vezes. Às vezes para o mesmo aluno. Faz parte. Cada aluno tem uma facilidade ou uma dificuldade maior com um determinado assunto, determinada matéria. E o professor tem que ir lá repetir aquilo, né? Ajudar. Então esse é o convite que Emmanuel nos faz. Até porque cada um que chega no centro espírita, seja no ambiente físico ou virtual, traz uma bagagem. Então a gente tem que ter a paciência, porque talvez é a primeira vez que ele escuta falar de que a vida de fato continua. Talvez ele nunca ouviu falar de reencarnação. Talvez ele traz de outras religiões um certo preconceito, ou seja, um conceito já existente, de que mediunidade é uma coisa que não é boa. Então são muitas questões que a gente tem que aprender. Opa, tudo bem, né? A gente entende a sua dificuldade, a gente vai te explicar várias vezes. A gente não precisa concordar
com que o outro chega, às vezes, discordando da gente, mas pode ser que mesmo ele chegando agora possa trazer reflexões importantes. Então é interessante a gente olhar para o outro, enxergando nele também aquilo que nós já fomos outrora, nessa encarnação e em outras. Se a doutrina espírita chegou em 1857, a gente talvez já tenha passado séculos e séculos na Igreja Católica. Então a gente reencarna, pode ser que mesmo na família espírita ainda traga os dogmas católicos muito impregnados na nossa fala, no nosso pensamento, nosso inconsciente. Ou fizemos parte de religiões, né, como o budismo, hinduísmo, enfim. Então é necessário levar em consideração o passado, não só dessa encarnação, mas de outros. E a partir disso a gente ter mais tranquilidade para ajudar o outro, né, entendendo que ele não é uma folha em branco, ele traz já uma história de vida. Conclui Emmanuel então dizendo assim: os irmãos amadurecidos são chamados a sustentar e orientar os irmãos mais novos de entendimento. E lavrador algum consegue atingir a alegria e a plenitude da colheita, abandonando a planta nascente aos caprichos da natureza, sem o esforço de assistir e o cuidado de cultivar. Bom, meus amigos, que a gente possa refletir nessas palavras de Emmanuel tão belas, né? Eu, pelo menos, quando li, eu estou lendo esse livro aqui agora, leio 1, 2, quando muito 3 mensagens por dia. E quando eu li esta, pensei, preciso gravar um estudo, logo me veio o convite, eu decidi aproveitá-la. Então espero que ela possa ajudar alguém, mesmo aqueles que estão chegando, talvez olhem aqui e falem, essa mensagem é só para quem já é mais experiente. Não, essa mensagem é para todos nós, porque aquele que está chegando hoje, que às vezes é quem precisa de ajuda, amanhã ou depois pode estar em condição de auxiliar outro que chegou depois e que traz outras dificuldades, outras dúvidas, outros anseios. Então é isso, nessa rede de solidariedade, também compartilhando conhecimentos, a gente vai um ajudando o outro, um sustentando o outro. Que Jesus nos abençoe, nos inspire. Eu desejo muita paz para todos nós.